Já os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que a violência contra a mulher cresce quase 29% em dias de jogos de futebol no país. David de Tarso. O futebol, que deveria ser para divertir e unir as pessoas, infelizmente tem se tornado protagonista em relação à violência contra a mulher, conforme mostram os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, representando um aumento de 29% quase em relação às agressões contra as mulheres em dias de jogo de campeonatos da Série A, Brasileiro, Copa Sul-Americana e Taça Libertadores. E em relação às ameaças, também houve crescimento de 27% no período analisado entre 2023 e 2025. O principal público que tem sofrido com essas agressões são mulheres entre 15 e 29 anos, com aumento de 44%. Se a gente observar os dados do período anterior, entre 2018 e 2023, houve um crescimento significativo até 2025, porque lá naquele período as ameaças representavam 23%, em relação às agressões 20%. E essas informações são importantes para que os clubes também engajem nessa causa e criem políticas para combater a violência contra a mulher. São desenvolvidos mecanismos também por parte das secretarias de segurança pública para evitar que isso aconteça, e a observância também em relação às mulheres que eventualmente sofrem com as agressões físicas e psicológicas. Para você, mulher que nos acompanha e sofre com qualquer tipo de situação como essa, seja em dias de jogo ou em qualquer outro momento, ligue 190, porque tem diferentes mecanismos de ação para combater essas violências. O estudo foi feito em 5 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. David de Tarso para a Jovem Pan News. Denise, isso é lamentável, não é o primeiro estudo que leva em conta essa relação de jogos de futebol com violência contra a mulher. Agora, na pandemia, a gente teve registro disso, né? Exatamente, é porque estar mais junto em casa, na época da pandemia, tinha isolamento, ficava próximo, o homem ficava nervoso, muitas vezes sem poder trabalhar, e brigava com a mulher. Eu acho que isso faz parte da cultura que infelizmente se tem aqui no Brasil, dessa violência dos homens abusarem da esposa, achar que é como um objeto e vai desabafar porque o time perdeu, porque deu um problema num jogo de futebol. É toda uma cultura. Agora eu acho que faz parte desse processo também maior informação e suporte à mulher para que ela não tenha que conviver com esse tipo de violência dentro de casa. Eu acho que ainda há muita falha no sentido de dar suporte em caso de separação. Muitas vezes a própria família não dá o apoio necessário e ela continua sofrendo essa violência no dia a dia, que pode chegar até o ponto do feminicídio, que nós temos visto crescer e crescer muito. Então eu acho que há necessidade de se desenvolver, inclusive propagandas no sentido das mulheres saberem se defender, aquelas que não é apenas a agressão que sofrem na rua, mas que sofrem dentro de casa também. E é uma situação totalmente absurda, inadmissível, né, Tiago? Dora, é só mais um ponto de toda essa questão envolvendo a violência contra a mulher. Agora, você falar de pós-jogo de futebol porque o time perde, isso é um absurdo, né? Pois é, mas absurdos acontecem, absurdos são falados, são ditos, inclusive na boca do presidente da República, a gente vai lembrar. Não tem muito tempo que o presidente Lula disse, olha, mas se for, ou falando sobre isso, sobre violência, se for um dia o Corinthians perdeu, tudo bem, todo mundo lembra dessa declaração. Mas o presidente Lula não está sozinho. Isso faz parte, no jogo de futebol, você tem aliado à euforia, à frustração, o consumo de álcool e aquela noção de que a mulher também, um dos papéis da mulher é se prestar ao papel, ao lugar de saco de pancadas, né? Então isso é uma manifestação de um machismo que sai, que vem, que é como um bicho incontrolável que acorda, está ali porque ele está ali arraigado. Às vezes ele sai de uma maneira dourada, de uma maneira mais suave, como a gente vê os candidatos à presidência da República tentando dourar a pílula, mas às vezes não conseguem.
saem dessa maneira absolutamente inadequada, como eu relembrei aqui essa frase do presidente Lula, ou saem da maneira mais violenta, explícita, tosca e primária, como nos exibe, como nos mostram os dados desses estudos.